um incidente que ele não tem uma solução mapeada para reagir, então o time tem que fazer análise aí mais aprofundada. O time de prevenção, o time verde, né? Que seria quem pensa a arquitetura de rede da empresa, que implementa as soluções de segurança, que define normas, né, avalia os processos e procedimentos da empresa. E o Red Team, que em algumas empresas aí de um porte maior, geralmente se contrata ou profissionais para fazer pen test, né, os testes de penetração, que basicamente é o profissional tentar, simulando ali o comportamento de um atacante, só que ele é um hacker do bem, né? Ele vai tentar explorar vulnerabilidades da infraestrutura da empresa e depois gerar um relatório dizendo aí o que ele conseguiu, as proteções que ele conseguiu burlar, né? E aí o time de prevenção reestrutura com base nesses relatórios. Então tem tanto o pen tester como o Red Team mesmo. A diferença entre os dois principal é que o pentest costuma ser uma atividade pontual, enquanto que o Red Team geralmente é uma equipe da própria empresa que prossegue com aquela tentativa de ataque. Não tem um prazo. Né? Eles podem ficar, que até emula um pouco do comportamento de um hacker. Né? Existem muitos relatos aí de ataques que os invasores ficaram com acesso permanente na empresa por meses, e estruturando ali, roubando dados, estruturando um ataque mais certeiro, né, para causar um impacto. Então, o Red Team faria esse mesmo papel, só que para, né, contribuir para a defesa. E aí, exemplos de tecnologia, aqui vem o exemplo do Cyber Range, né? O CIMOC é considerado uma ferramenta de Cyber Range, que basicamente a gente consegue reproduzir dentro do CIMOC parte da topologia de rede de uma empresa, de servidores, né? Então a gente consegue criar cenários ali bem próximos do real para treinar as pessoas, né? Aplicação do processo educacional, bom, aquilo que eu já comentei, né? E aí aqui vem esse exemplo do CIMOC como sendo uma console de videogame, né? Como esse exemplo aqui do PlayStation. Aqui é um PlayStation 3, mas vamos colocar aí como PlayStation 5 já, né? E por que esse exemplo? Porque a gente consegue criar esse conteúdo dinamicamente. Então, a gente consegue criar novos cenários de acordo com o objetivo. Se for para um curso relacionado à gerência de redes, a gente pode criar um cenário para contextualizar ali uma aula teórica, por exemplo. Então, é muito flexível, né? Depois eu vou mostrar para vocês na prática, que é na tela do CIMOC. E aí um problema atual que muitos dos cursos tecnológicos têm dificuldades aí para suportar a atividade prática, né? Eu já fiz vários cursos aí que se gastava aí quase uma hora. Você chegava na sala lá para ter a aula e ficava uma hora fazendo as configurações iniciais ali do ambiente, né? E aí os instrutores... E a máquina virtual não está subindo, e não está pegando IP. Então, esse é um problema que a nossa solução resolve, vamos dizer assim, né? Porque com o CIMOC, depois que a gente cria esse game, né? Conforme no slide anterior a gente mostrava, depois é só dar o play. Então, a gente consegue replicar aí aquele cenário N vezes, né? E aí aqui uma sugestão, né, de onde o CIMOC pode entrar aí como um complemento, né? Então, assim como tem o curso que a Paula mencionou, que é um curso essencialmente prático, utilizando o CIMOC realmente 100% do tempo, também há a possibilidade, eu acho que o Senai, eu acredito que com o passar dos próximos meses aí, vai trabalhar nisso, né? Do CIMOC também suportar aí alguns dos cursos
já vigentes, né? Aplicação do processo educacional. Então, é um pouco do que eu já falei, né? E aí a gente pode, tanto, aqui é mencionado isso, pode criar cenários bem passo a passo. Então, qualquer aluno, mesmo não tendo total conhecimento da teoria sobre o que ele está fazendo, a gente coloca um roteiro e o aluno consegue executar. E isso, para algumas pessoas, funciona muito bem, né? A pessoa executar na prática algo que ela ainda não tinha o conhecimento completo, e talvez aquilo aguce a curiosidade do aluno para ter mais interesse em entender o que aconteceu ali no cenário. Então, é uma possível utilização também do CIMOC. E assim como a gente pode criar desafios, aqui é colocado aqui, desafios quase intransponíveis aos alunos. A gente pode criar um cenário não dá muita pista para o aluno, e ele precisa descobrir com o seu conhecimento já, né, prévio, que ele já chegou para fazer o curso. Vou tentar acelerar um pouco aqui, ficar lendo o slide, não, né? Mas aqui mencionado também que é possível, o instrutor consegue ter essa flexibilidade para montar as situações, e essa flexibilidade vem tanto de criar cenários novos, como também de definir um tempo, por exemplo. Se a sua turma é mais avançada, você executar os eventos que a gente planeja que aconteça no cenário. Por exemplo, vai acontecer um ataque do hacker aos 10 minutos de exercício, mas você pode, como instrutor, deixar para executar esse evento mais tarde, se a turma tiver com muitas dificuldades, né, técnicas, ou você pode antecipar, se você percebeu que a turma ali já tem mais conhecimento, mais bagagem, né? A possibilidade de monitorar em tempo real. O instrutor consegue ver tudo que os alunos estão fazendo. Interferir, como comentei, a interferir pode pausar, pode avançar. E, passando rapidamente, aqui avaliar também, né? A gente até coloca, o CIMOC tem a opção de do aluno reportar o que ele está fazendo, lançar por escrito um relatório, e o instrutor depois pode avaliar através dessa descrição que o aluno faz. Então, o conceito aqui, o CIMOC, ele utiliza de um ambiente virtualizado. Para quem é mais técnico e por trás dos panos aqui, é um VMware, tá? E, então, até por isso mesmo, a gente suporta qualquer dispositivo que possa ser virtualizado, e também há a possibilidade de integrar até equipamento mesmo físico, tá? No CIMOC. Então, aqui são os conceitos. A gente tem objetos, cada objeto seria um servidor, por exemplo, um dispositivo, né, nessa rede. A rede é onde a gente une esses objetos. Serviços, se você pode ter um servidor sem nenhum serviço instalado, ou a gente pode, né, já subir o servidor com um servidor web, com um servidor de e-mail, DNS. Já tem um catálogo aí com diversas opções já pré-configuradas. As métricas, que seriam a maneira de você enxergar em que ponto cada aluno está do exercício. Então, ele está medindo ali frequentemente se algo aconteceu ou não no cenário. Os eventos que a gente programa, ou podem ser eventos manuais que o instrutor dispara no momento que ele desejar, ou automatizados. Tá? E os projetos. O projeto, né, engloba a soma de todos esses outros recursos. Então, aí aqui a gente tem um exemplo a gente tem um catálogo de cenários, né? Atualmente o Senai possui 20 cenários contratados no CIMOC, e aí os cenários eles têm uma contextualização para tentar realmente dar uma imersão aí do aluno se sentir aí com um problema na vida real dentro de uma empresa, né? E então tem a descrição, uma historinha, qual o objetivo que a turma vai ter, o que se espera que os alunos, né, consigam obter no final. Aqui
prints de tela. Eu vou mostrar daqui a pouco a tela mesmo. E agora, falando sobre o CTF. O CTF ele pode ter até 25 participantes. A gente costuma separar aí em 4 times, tá? Então, a disputa é entre times. Duração de até 4 horas. Como eu comentei, os participantes atuam em grupos. Então, a gente tenta também, no momento de criar esses grupos, a gente tenta botar pessoas que tenham assim, um conhecimento diverso. Assim, geralmente, um aluno é um pouco mais... trabalha com desenvolvimento web. Um outro já trabalha em cibersegurança, outro trabalha com administração de redes. Então, é bem legal quando a gente une aí esses conhecimentos em uma sala, porque também, além do aluno aprender com os desafios, né, eles também trocam muita informação. Então, tanto a questão de como trabalhar em equipe, as competências ali, liderança, essa colaboração, né, e o conhecimento técnico que eles estão compartilhando. A nossa avaliação aí de quem... o CTF é uma disputa, né? Então, existe esse conceito, né, essa questão da competição, que também motiva muito as equipes que participam. Então, o aluno... Às vezes tem aquele aluno ali que, de repente, numa aula teórica, nem é tão participativo, mas na hora da competição ele dá o gás dele ali, vai correr atrás da informação que ele não sabe, ele vai tentar aprender rapidamente, ler um artigo no Google, né? Revisar alguma matéria que ele já tenha feito, mas que ele não tem domínio. Então, e aí essa competição, quem ganha é quem tem mais bandeiras no final. Então, o CTF, basicamente, capture the flag, né? Para quem não conhece, todos têm a missão aí de achar bandeiras num cenário. As bandeiras podem ser desafios, né? Como, por exemplo, basicamente o aluno dá uma resposta a um desafio técnico, ou encontrar algo que pode até não estar totalmente esmiuçado ali. Ele tem que usar a criatividade dele. Então, tem desafios diversos aí, geralmente, no nosso CTF. E aí, a equipe que pegar mais bandeiras ao término do exercício é a vencedora. E existe um dinheiro virtual, esse nome aqui, Simocoin, que todos os times começam com 500 Simocoins, e aí, conforme eles... para eles desbloquearem os desafios, eles precisam gastar parte desse dinheiro, e quando eles pegam uma bandeira, eles ganham esse dinheiro virtual. E existem dicas também que a gente fornece. Então, por exemplo, a ideia também não vamos supor que na competição tenha um time muito desnivelado. Então, a gente tem dicas ali que o time pode, se ele estiver muito perdido, ele pode comprar a dica. E aí essa dica vai dar um norte para ele, justamente para não ficar desinteressante, né, o exercício, para que ele possa tirar algum aprendizado ali do exercício. E ele pode até optar, a nossa estratégia vai ser comprar todas as dicas de cara. Vamos comprar as dicas e depois a gente, com as dicas, vai ficar mais fácil, né? Só que não necessariamente vai ser tão fácil, né? A dica também não entrega de bandeja a bandeira. E também as dicas custam esse dinheiro virtual. Então, depois a gente mede também quanto que cada time teve de saldo ao término do exercício. Então, se 2 times pegaram 5 bandeiras, um time está com 1.000 Simocões e o outro está com 800, então o time que tem mais Simocões venceu, tá? Então, esse é o critério de desempate. E o objetivo é praticar habilidades técnicas, competências de colaboração e trabalho em equipe. Aqui tem um roteiro. Esse roteiro, o Gerson me passou aqui, que parece que ele ainda vai fechar alguns detalhes de como é que seria aqui o tempo, né?
porque aqui me parece que ele colocou 4 horas e meia de exercício. Me parece que está previsto para 4 horas, né? Aí talvez tenha uns ajustezinhos a se fazer aqui na duração de cada fase aqui, mas nessa previsão aqui é de 3 horas para o CTF em si, né? Depois a gente vai ter essa informação definitiva. Aí aqui já tem até uma sugestão dos nomes das equipes, né? Threat Killers, Beat Lords, Data Guardians e Bug Hunters. Então os alunos entram em uma dessas 4 equipes. Aqui um slide sobre a conectividade. No dia do exercício a gente vai deixar isso na tela para quem tiver alguma dificuldade técnica para conexão, né? Mas basicamente os participantes desse evento precisarão instalar o cliente de VPN, tá? Para acessar a nossa plataforma. Então todos vão ganhar usuários e senhas aí, em seus e-mails particulares. Vão receber esse PDF com o roteiro para o que eles precisam instalar. Os 2 softwares que são necessários é o cliente de VPN e esse VMRC, que é o software que dá acesso à console das máquinas. Então, cada aluno tem uma máquina individual para executar os desafios, tá? Ao término do exercício, a gente faz um bate-papo ali, né? A gente chama de debriefing, fazendo um comentário técnico sobre alguma dificuldade que os grupos teve. Se alguém quiser tirar alguma dúvida, a gente tira nesse momento. E a gente, nesse final, né, vai dar aí o ranking final aí do exercício, quem ganhou. A gente também, durante o CTF, passa alguns boletins com o ranking de momento, né? Então, isso também gera aquela pressa dos alunos de a gente está ficando para trás, vamos comprar logo uma dica. E aí isso motiva aí eles a tentarem acelerar aí a resolução dos desafios. Bom, a apresentação teórica termina por aqui. Agora eu vou mostrar mesmo a tela do... Eu vou começar mostrando rapidamente o CIMOC e aí depois vou para a tela do CTF. Se alguém que também quiser, antes dessa apresentação, tirar alguma dúvida, quiser falar alguma coisa. Vou fazer uma pergunta aqui só, tá? Opa, Boa tarde aí. boa tarde. Bom, meu nome é Abraão, sou aqui da Fatex lá em Mato Grosso, né? Bom, joia. Primeiro vi o finalzinho lá, o Kali Linux, né? O famoso Kali. A minha dúvida é com relação que você falou que tem que parametrizar diferentes cenários, né? Uhum. E você falou que dá para você monitorar, né? Eu não sei se dentro desse core, né, esse back por trás da solução, você consegue gerar um gabarito para automatizar esse processo de correção, né? Não sei se chega nesse nível, né? Como o pessoal que trabalha com Moodle geralmente faz toda essa parte de parametrização, né? Vamos pegar uma turma aí de iniciante que tem uma média de 30 a 40 alunos, né? Então isso ajuda bastante a automatizar para o professor, né? O processo de correção de exercício, né? A minha pergunta é, vocês têm isso ou estão pensando futuramente em agregar essa solução, né? Já que vocês estão customizando uma imagem ISO, né? Atualmente, o que a gente tem que auxilia aí nessa avaliação pelos instrutores são métricas. Essas métricas, elas basicamente são configuradas aí por cenário para identificar em que momento, em que fase, em que parte do exercício o aluno está. Então, deixa eu ver um exemplo. Se o aluno conseguiu acessar um servidor, a gente pode criar uma métrica para olhar o log daquele servidor e aí, se bater o IP do aluno, a gente mostra para o instrutor que o aluno chegou naquela fase, né? Mas isso varia de acordo com qual utilização vai ser dada para o CIMOC, né? Por exemplo, no curso prático, boa parte dos cenários tem
o passo a passo para o aluno executar. Então, a avaliação, o peso maior que está sendo dado é para o relatório que o aluno faz por escrito de cada atividade. Então, assim, ele vai ter o passo a passo, mas ele tem que mostrar que ele entendeu o que aquilo fez na prática, né? Por escrito. E aí, assim, a gente pode ter um gabarito do que se espera que ele responda, né? Mas não é nada automatizado. Aí seria realmente o instrutor teria que depois ler essas respostas de cada aluno e ver ali se está aderente ou não. Então, a definição de como avaliar vai variar um pouco, né? De acordo com qual utilização foi dada para o CIMOC, qual é o contexto do cenário. Tranquilo, então ele é passivo de parametrização para criar essas regras, né? Isso. Como eu falei, essa regra é mais para mostrar, assim, o aluno chegou aqui, por exemplo, supondo que um cenário tivesse, o aluno tem 3 missões ali para cumprir. A gente pode criar a métrica para medir cada uma delas, e aí pode provar que o aluno chegou até o fim, por exemplo. Então, se não for esse exemplo que eu dei do curso prático, se o cenário não tem ali um roteiro e o aluno chegou até as 3 fases ali daquele cenário, é sinal de que ele chegou no objetivo final, né? Então, nesse exemplo, poderia valer simplesmente essa métrica para dizer que o aluno conseguiu o que era solicitado a ele, né? Então, vai variar, como eu falei, de acordo com cada... E lembrando que eu estou falando aqui do uso do CIMOC independente do CTF, né? Essa sua pergunta foi para avaliação, mas no caso do CTF, basicamente quantidade de bandeiras, né? Então, quantidade de bandeiras e com aquele desempate ali que eu mencionei do dinheiro virtual, quanto sobrou de dinheiro para cada um no final. Sim. Como eu sempre conecto a sala de aula com o ENAD, né? Então, isso ajuda também a gente fazer alguns simulados preparatórios para o ENAD. Então, assim, gamificar mesmo o processo ali, com gabarito, para o docente, né? Para ele poder acompanhar, o aluno ter o feedback também. Mas obrigado pela resposta aí. Acho que o caminho é bem esse mesmo, tá? Tá joia. Alguém mais quer comentar? Deixa eu ir adiantando aqui o acesso à interface do CIMOC aqui. Compartilhar de novo minha tela? Chegou pra gente já. Beleza. Peraí. Bom, eu estou acessando a tela do CIMOC, já entrei como administrador, né? Então, vou mostrar para vocês 2 exemplos aqui de projetos. Vamos lá, esse aqui. Acho que é uma janela aqui que está valendo. Então, aqui eu acessei a topologia de uma rede aqui de um cenário. Tá? Essa tela é a mesma que o instrutor tem acesso. Então, como eu estava mencionando mais cedo, os objetos, né? Cada item desses é um objeto do CIMOC e eles estão aqui interligados, formando essa topologia de rede. Isso aqui totalmente customizável, né? A gente consegue criar cenários novos, né? Do jeito que a gente preferia, de acordo com os objetivos. Nesse cenário, eu como instrutor, eu consigo pegar a console de qualquer máquina, tá? Eu tenho aqui uma turma com 2 alunos só para demonstração. Então, seria um cenário de ataque contra defesa. Aqui seria a máquina do atacante, está até com o IP aqui simulando como se estivesse na internet, enquanto que a do defensor está dentro da rede interna aqui 10.0.0.
Então, a partir do momento que o cenário está rodando aqui, está iniciado, eu, como instrutor, eu posso executar eventos que vão acontecer. Eu iniciando aqui, o aluno vai ver como se fosse um ataque. É um ataque, né? Só que automatizado já. Então, quer dizer, eu não preciso acessar a console de uma máquina como instrutor e executar alguma coisa. Já está tudo programado aqui para acontecer e o instrutor já receberia um roteiro. Então, ó, instrutor, quando você perceber que a turma está num estado lá, todo mundo com acesso às suas consoles, você dá um play aqui para iniciar um ataque de escaneamento de portas num servidor. Aí o time de defesa ele tem que acessar a ferramenta de defesa e identificar esse ataque, né? Então a gente, como eu comentei, poderia ter um passo a passo, um roteiro, ou poderia depender realmente do que o aluno já traz de conhecimento prévio, né? Então, por exemplo, se eu autenticar aqui como aluno, os alunos já é bem mais simples. Ó. O aluno autenticou no CIMOC, ele tem um botão aqui para acessar a console dele. Ó. Então, vamos lá. Mandei carregar a console. Vai abrir aquele programa que eu comentei, o VMRC, trazendo aqui o Kali. Né? A maioria dos exercícios a gente coloca o Kali. O Kali, para quem não conhece, é uma distribuição Linux que já vem com diversas ferramentas aí para pentest, né? Para os hackers do bem. Né? Então, a gente usa bastante ela. Mas assim, o CIMOC também tem flexibilidade até nisso. Poderia até botar máquina Windows para os alunos, se eu quisesse, dependendo do cenário. Então, por exemplo, aqui estou na minha máquina Kali. Como eu mencionei, cada aluno tem a sua máquina. Tá? E essa máquina ela é temporária, ela vai durar aí o período do exercício. Então, o aluno pode fazer o que quiser, pode instalar o que quiser na máquina, né? E a gente não costuma botar restrição. Pode ser que em alguns cenários a gente tire o acesso à internet, mas na maioria dos cenários a gente mantém. E aqui, ó, o aluno clicando em visualizar, ele tem algumas tarefas. Então, nesse exemplo que eu estou rodando, ó, tem a tarefa aqui inicial, e já tem o passo a passo, tá vendo? Esse é um exemplo aqui quando a gente já coloca o roteiro para o aluno. Então, o aluno poderia seguir a risca o que está aqui no passo a passo e ele depois lança a resposta da tarefa aqui. Então, a gente poderia solicitar ele, nesse exemplo, que ele explicasse ali o que aconteceu, o que ele fez, desse evidências, ele pode tirar print de tela, anexar. Tá? O que mais que é interessante mostrar? Como eu comentei, né, a rede, se eu quisesse criar uma rede nova, ó, aqui já tem um catálogo, então, máquinas Windows de diversas versões, Linux, aí tem a máquina pura, né, que seria só o sistema operacional, ou ele pode já trazer uma máquina com alguns softwares instalados. Então, aqui, eu quero um servidor DHCP. Já tem aqui eu quero um proxy, um servidor web. Então, você vai plug and play aqui montando a rede, né? E depois faz as ligações. Ó, tem os objetos de rede, switch. Então, eu quero agora conectar esses servidores aqui na switch. Aí vai ter um firewall. Então, isso eu só quis mostrar rapidamente para vocês verem o quão flexível é a ferramenta, né? E realmente é potencial para a gente utilizar aí em diversas frentes, né? E depois de montar essa rede, eu criaria o endereçamento IP das máquinas e salvaria a rede. E depois eu posso ainda criar os eventos. Também já existe um catálogo de eventos que a gente chama, que na prática são scripts de diversas linguagens diferentes para deixar alguma coisa automatizada no cenário. Então, tanto um ataque hacker, como uma configuração de algum serviço. Por exemplo, nosso servidor DNS. Eu posso criar um domínio de uma empresa fictícia aqui com muita facilidade. Eu boto aqui o servidor DNS, depois no evento eu digo, eu quero que a empresa se chame simocsenai.com.
E aí ele vai criar aquela estrutura para mim. E depois, aquela vantagem do CMOC que também foi mencionada, da repetição, né? Então, tudo que a gente cria no CMOC, a gente consegue facilmente reproduzir, dando um play, né? Vamos chamar assim. Ele já cria tudo por trás dos panos aí pra gente. E agora vou mostrar o CTF, né? Deixa eu... Só preciso fazer uma mudança aqui de servidor. Se alguém quiser fazer algum comentário, fica à vontade. Boa tarde a todos, eu sou o Gerson, vou fazer só um comentário aqui. Como vocês podem ver, essa flexibilidade que a plataforma oferece, vocês podem incorporar em qualquer curso de graduação. Vocês têm aí um portfólio grande de cursos envolvendo tecnologia, curso de networking, curso de cyber, né, que é mais o óbvio, mas qualquer curso que demande um ambiente de laboratório, podemos criar cenários novos, além dos 20 que já existem para o Senai, criar outros cenários que atendam aos cursos que vocês têm. Então, é importante o uso desse produto junto com os laboratórios das academias que o Senai já criou, né, em vários locais. Então, usem e abusem do produto que está com vocês, tá? Bom, estou me autenticando aqui. Deixa eu só... Demo 2. Então, eu subi um CTF temporário aqui. As bandeiras desse CTF eu criei só para demonstração mesmo, né? Não é um exercício mesmo que a gente aplica para turmas, tá? Então, vou me autenticar como um dos alunos. Bom, aqui, ó, então, o CTF, a diferença do CTF para um outro treinamento no CIMOC é que o CTF usa um módulo à parte, né? Então, o aluno, ele entra na URL do CIMOC para ganhar acesso à console. Então, é exatamente o que eu tinha mostrado mais cedo. Eu acesso aqui minha console, né, que nesse exemplo também é Kali. E acesso o módulo do CTF à parte aqui, com o mesmo usuário stream. Ele está com esse bugzinho ali. Então, aqui eu tenho os níveis, ó. O que eu tinha mencionado. Então, esse CTF teria aqui 4 níveis, e quando eu vou em desbloquear, ele tem um preço. Cada nível tem um preço. Eu começo com esse dinheiro virtual suficiente somente para um nível, só para o nível 0. Então, eu vou desbloquear o nível 0. Tendo desbloqueado o nível 0, eu vou mostrar outra telinha aqui que mostra a equipe, ó. Então, Demo 2, ele é do time chamado Time, só para demonstração, né? Aqui entraria um daqueles nomes que estava no slide, Bug Hunters, Threat Killers. Então, o nível do time agora é 0 e tem 300 simocões na conta bancária, por enquanto só não capturou nenhuma flag. Então, eu desbloqueei o nível 0, vou entrar aqui. Bem-vindo, vamos começar realizando atividades de descoberta das redes do cenário. Tá? Então, existem 2 bandeiras que os alunos precisam obter aqui. A primeira bandeira, identifique em qual subrede a sua estação Kali encontra-se. A recompensa vai ser 300 simocões. Então, a ideia é a seguinte, né? O aluno mantém a tela do CTF aberta com o desafio e, ao lado, a console da máquina. E a ideia é que ele vá executando o que é pedido na bandeira. Então, essa bandeira aqui, né, o aluno está com a sua máquina Kali aqui, está pedindo para identificar qual subrede. Então, se o aluno entende como é que se faz menção a uma subrede, né, ele vai lá no sistema operacional, né, vamos pegar aqui o IP da máquina. 10.005/24. Então, se é 10.005/24, a subrede é 10.000, né? Então, eu vou enviar aqui
resposta 10.000/24. Ó, eu acertei. Aí a aplicação tem essa cara de joguinho aqui. Ela vai me trazer uma mensagem. Ó, parabéns, você obteve sua primeira bandeira. Acho que meu sistema operacional aqui está em inglês, ele está mesclando aqui, inglês com português. Transferir 300 simulcoins para o time, para a conta do seu time. Então, se eu voltar lá agora naquela tela, ó, agora a equipe tem 600 simulcoins e tem uma bandeira capturada. E assim, né, o exercício segue. Aqui nesse exemplo eu botei uma missão muito simples, né? Mas a ideia é... A gente pode modular aí o nível de dificuldade, né? A ideia é justamente que a gente vai gradualmente aí dificultando e tem que ser dinâmico, né? A experiência que eu tenho aí com condução de CTFs, não tem graça se o desafio for muito difícil para o nível da turma. E aí a gente por isso a gente coloca aí nos nossos eventos sempre o instrutor com um papel proativo de acompanhar o andamento do exercício pelas equipes, e ele pode criar dicas. Aqui tem as dicas, né? Então vamos até para a segunda bandeira aqui, ó. Informe quantos dispositivos com sistema operacional Windows existem na rede 10.020/24. Então aqui já é um pouco mais desafiador, né? O aluno, ele está pedindo para eu descobrir máquinas Windows. Eu estou aqui só com minha máquina Kali, né? Então, se o aluno não tem conhecimento aí de ferramentas para escaneamento de redes, né? Ele vai ter que vai jogar no Google, vai dar um jeito de tentar chegar à solução. Se ele não está saindo do lugar aqui, está com dificuldade, aí ele vai ter que apelar para a compra, da dica, né? Então, por exemplo, a dica aqui, ó, vai comprar. Você quer comprar a dica por 50 simulcoins? Beleza. Comprei. Aí abriu a dica aqui, ó. Você pode utilizar a ferramenta Nmap para escanear os dispositivos e serviços de rede. Então, eu posso usar Nmap, aqui ele já menciona a rede. Como é que eu faço agora para achar o dispositivo Windows? Então, aí ele vai lá, vai chamar um Nmap --help. Ele vai correr atrás, né, de como chegar nesse objetivo. E por isso que a gente coloca aí de que o CTF, além de ser uma competição, ele traz aí agrega muito para o aluno também, até de aprendizado, né? Porque é muito motivador para o aluno aprender com ele tem que acelerar ali para poder pegar a bandeira, o colega do outro grupo já passou à frente dele, né? Então, essa dinâmica se faz aí nesse molde aí que a gente está mostrando para vocês. Então, aqui, por exemplo, se eu fosse executar, ó, eu chamei o help aqui do Nmap. Ó, tem um parâmetro que faz a detecção do sistema operacional, -A. Então, vou botar aqui Nmap -A 10.020/24. Oi, Jéssica. Eu só estou preocupado com o tempo. Só que só vamos fechar aqui. Estava fechando nesse momento mesmo. Então, é isso, né? Acho que de prática, é para vocês verem aqui. Enquanto roda o Nmap aqui. Então, é importante perceber aqui que esse trabalho em grupo, né, que o Bruno ele disse, separar as equipes em grupos, há muita colaboração entre as pessoas dentro do grupo. Eles têm um objetivo em comum a ser atingido e alguns sabem o comando, outros sabem o parâmetro, então eles colaboram muito, funciona muito bem o CTF para estimular as competências relacionadas a comportamento, atitude, né? Iniciativa, colaboração, comunicação. Então, a gente consegue trabalhar também soft skills em exercícios como esse. Tá? Então, esse foi só um exemplo para vocês hoje e estamos à disposição para dúvidas que vocês queiram tirar, mas é muito importante que vocês montem os seus times, que venham para o CTF com essa garra, para a gente fazer um evento super bacana para o Senai, tá? Que seja o primeiro de muitos, né? Isso aqui acho que ainda vai demorar para rodar. Bom, pessoal, fiquem à vontade aí. Aí já terminou. Né? Paula? Comentários, perguntas? Obrigada, Bruno. Obrigada, Gerson, pela apresentação. Vamos ver aqui. Vai ser totalmente à distância. Vamos ver um time em que as pessoas não estejam numa mesma sala.
como é que eles vão fazer a comunicação entre eles para jogar em time e conseguir vencer enquanto grupo? Eu já conduzi alguns CTFs aí remoto, né, nesse período aí de Covid, e funcionou muito bem, assim, as pessoas, a gente costuma fazer com alguma ferramenta de colaboração, né, como o próprio Teams. Então, a gente separa, a ideia no dia do exercício a gente começa em uma sala principal com todos, né, para dar todas as orientações, e quando as equipes estiverem definidas, a gente distribui elas para as salas de cada uma, né? Então, cada equipe tem a sua sala individual do time, do Microsoft Teams. Ou pode ser outra ferramenta, mas eu acho que nesse evento agora vai ser o Teams, né? Aí a gente costuma até, a sugestão que a gente dá é sempre ter um participante compartilhando a tela, até para a gente também, como quem está conduzindo, né, poder ver ali em que ponto cada equipe está, né, qual dificuldade eles estão tendo. E acontece muito assim, cada um da equipe se dividiu ali, cada um tem uma tarefa que eles podem, né, atribuir entre eles. E aí, às vezes, deixa eu mostrar aqui o que eu achei. Aí o colega vai, mostra, assume lá o compartilhamento de tela. Então, acho que o ideal é que todos compartilhem sua tela e participem bastante aí por voz e por chat, né? De preferência voz, né? Ok, Bruno, obrigada, Gerson. Sandro, então, é essa a proposta que a gente está trazendo para os times das nossas faculdades estarem motivados para virem trabalhar dentro desse ambiente, pensando que a gente tem várias outras soluções, inclusive o curso prático, também na prateleira, e podemos fazer soluções sob medida quando houver uma necessidade. Mas venham para o CTF, tragam os alunos das faculdades para experimentarem esse ambiente. É esse o convite agora que a gente está agradecendo aí ao Sandro a oportunidade de conversar com os interlocutores. Obrigado a você, Paula, Bruno, Gerson. Obrigado aí pela participação. Lembrando, né, pessoal, que nós vamos finalizar essa gravação dessa reunião e depois os interlocutores das faculdades interagir com os colegas da área de TI, né, para que eles entendam um pouco mais do CTF, né, e teremos outras ações, é lógico, de comunicação, outras ações aí incentivando aí para que os alunos, juntamente com os seus docentes, né, seus instrutores, participem desse desafio. Alguém tem alguma pergunta, pessoal? Alguma dúvida? Tranquilo? Tudo bem? Dúvidas? O pessoal está quieto hoje. Não? Então tá bom. Então, como eu comentei com vocês, depois a gente passa um link do YouTube para vocês mandarem isso para os docentes aí da área, né? E depois nós também mandaremos aí outras ações de comunicação com relação a esse evento aí do CTF. Tá bom? Sandro, também dizer que eu vou passar para você os slides, né, do Bruno, Perfeito, né? perfeito. Tá? Obrigada. Isso, já manda o pacote todo para vocês aí. A gravação da reunião, os slides, né? Eu coloquei até no chat o que a Paula nos apresentou. E depois o Bruno e o Gerson enviarão para nós aí os demais e nós mandamos o pacote todo para vocês, tá? Então eu queria agradecer pela presença, tá? E qualquer dúvida, por favor, entre em contato. Grande abraço a todos. Valeu, pessoal. Boa tarde a todos. Fiquem bem. Obrigado, obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom Obrigada, trabalho. Sandro. Sandro? Oi, pode falar. É Vanessa, aqui da Pernambuco, tudo bom? Vamos falar. Tudo não encerrou, não. Pode falar. Não, eu queria ficar só com você. É? Foi rapidinho, para tirar uma dúvida. E também tá o Eduardo aí conosco. Tá bom. Aí eu queria ficar você e ele, que tá aqui